Olá para você, tudo bem? Eu sou Cristina Magri e a partir de agora começa mais uma edição do seu programa Poder e Opinião aqui no NC News. Hoje a gente está recebendo a professora e economista Lenice Piranga. Ela é doutora em administração e atua como docente na Universidade Federal do Amazonas desde 1994. O nosso bate-papo hoje é sobre a conjuntura econômica, sobre os livros que ela lançou, sobre o trabalho dela em Manaus. Ela vai analisar também o atual cenário do país, os impactos no estado do Amazonas e as perspectivas para os próximos meses. Professora, seja muito bem-vinda ao Poder e Opinião, viu? Muito Alegria ter a obrigada. senhora aqui. Bom dia a todos aqui. Um prazer estar aqui. E claro, como sempre, meu fiel escudeiro, o professor Ademir Ramos aqui conosco. Presente. Como vai, professor? Tudo bem? Presente. Professora, a gente conversava nos bastidores, antes do programa começar, sobre o seu legado dentro da universidade, sobre os seus livros lançados. Queria que a senhora começasse o programa falando um pouco sobre a sua trajetória. Bom, eu entrei na UFAM em 1994, né, como professora, ainda assistente. Assistente. E estou lá ao longo de 32 anos, né? Concluí o mestrado depois, 2 anos depois, e aí não consegui fazer doutorado, fui fazer somente em 2015, que houve um DINTER da UFMG com a UFAM em administração, e aí eu consegui acessar esse doutorado na administração. E lá na administração, no doutorado, que eu concluí em 2019, antes da Covid, eu realizei uma tese de doutorado analisando a atenção primária, uma avaliação da atenção primária no município de Manaus. Então, eu passei 7 meses fazendo um trabalho de pesquisa de campo, com autorização da Censa, logicamente, percorrendo as UBSs de Manaus. Nós temos 5 distritos, né, mas eu só consegui fazer os distritos urbanos, aplicando um questionário tanto para usuários quanto para profissional de saúde. Dentro do profissional de saúde, eu escolhi o profissional médico e enfermeiro, né? Não avaliei o agente de saúde comunitário. E aí, nessa experiência de percorrer as UBSs de Manaus, de conversar com os usuários, saber como é que ele estava avaliando o serviço, saber como é que o profissional também olhava o seu processo de trabalho, foi uma experiência assim que foi um divisor na minha vida, né? A partir daí eu comecei só a me identificar mais com essa área, embora eu seja economista, mas na área de gestão em saúde, gestão e avaliação em saúde, que é a área que eu acabei me firmando, né? E aí quando veio a Covid, e aí o meu orientador lá, o professor Alan Cláudios, da Federal de Minas Gerais, continuou a conversa com a gente online, tinha aquela perspectiva de ficar fazendo as reuniões online, e aí ele me colocou dentro de um grupo dele de pesquisa, e dessa união saiu um livro chamado Avaliação Interdisciplinar em Saúde, com a qual eu tenho um capítulo que é uma parte da minha tese de doutorado. Aí eu fiquei muito feliz porque eu me vi dentro de uma elite, né, de pessoas que pensam o SUS, nosso SUS, e a realidade do SUS sobre diversas perspectivas. Perfeito. Professora, a senhora chegou em boa hora, porque o nosso programa aqui é um programa de formação, de provocação, para suscitar a importância da política e a formulação de políticas públicas. E nós estamos vivendo exatamente o momento do processo eleitoral. Nós temos 2 eleições, uma eleição proporcional e uma majoritária. E os candidatos, sejam majoritários, no caso para governo, ou no nível proporcional, eles têm que apresentar propostas. E nesse momento agora nós estamos discutindo exatamente, por exemplo, proposta para a área de saúde. Eu vejo que o seu trabalho, embora a sua formação seja em economia, mas o seu doutorado foi em termos de gestão pública. E foi exatamente no contexto do SUS. Eu queria e foi antes da
da pandemia. Então, na história hoje da saúde pública no Brasil, nós temos uma boa história aqui no Amazonas, saúde pública desde o tempo da hanseníase, lembra? Sim. Da década de 30, que é bem demarcado aqui, e ao mesmo tempo das epidemias que nós sofremos aqui na Amazônia, desde a varíola e etc. E temos a pandemia agora, que faz o divisor de água. Eu lhe pergunto, nesse processo de gestão que a senhora fez, da sua investigação de tese, a situação do SUS no Amazonas, porque é um projeto que ainda não foi implementado na sua totalidade. O que é que nos falta nesse momento eleitoral? Olha, professor, eu conheci a realidade da gestão municipal, Sim. tá? Então eu vou falar sobre a gestão municipal. Então, o que a gente olhou dentro de aspectos positivos, negativos? Então, a primeira coisa que eu posso dizer é que realmente o SUS precisa, ele é subfinanciado. Isso daí, ou seja, os recursos disponíveis para atender, né, todas as ações e serviços de saúde na atenção primária, realmente há um subfinanciamento. Por quê? Porque você tem muito programas sobre diabéticos, saúde da mulher, saúde da criança, idoso, né? Então, realmente falta recursos ainda, tá, para a saúde. Embora o governo federal e governo estadual e municipal tenham recursos direcionados para a saúde, mas ainda está. O que eu percebo assim na nossa saúde? A gente tem programas direcionados para a mulher, temos programas direcionados para os idosos, as crianças, eles são muito bem realizados na nossa... Por que eu falo bem realizados? Eu vejo efetivamente as mulheres jovens indo ao UBS, vacinar seus filhos, fazer acompanhamento pré-natal, isso é muito bem realizado. Com relação aos idosos, a gente vê a preocupação dos serviços da atenção primária indo às casas quando eles estão acamados, quando eles são cadeirantes, né? Mas isso ficou muito reduzido, não é como no início, que era quando você ia visitar, quando aquelas casinhas era apenas um ponto de apoio e você passava o dia visitando as casas, assim que era lá no início dos anos 90, essa era a perspectiva. Sim. Né? Por isso eram umas casinhas pequenas, porque eram casinhas de apoio. Não era para você vir para a casinha e ter aquele atendimento, né? Você ia, visitava e fazia todo o diagnóstico ali. Com o tempo foi reduzindo os recursos, foi mudando a política e a ida às casas das pessoas foi reduzindo paulatinamente. Então hoje provavelmente eles vão poucas vezes, né, visitar apenas essas situações e a maior parte das pessoas tem que se deslocar para as unidades básicas de saúde para fazer os seus atendimentos, seus diagnósticos, né? Principalmente vacina, acompanhamento, né? O que eu percebo assim de dificuldade, assim? Embora eu tenha diagnosticado lá, né, lá em 2019, que as UBS elas funcionavam como se fosse uma organização pública, começava às 7 horas e fechava às 17 horas. E quem trabalhava no distrito nunca ia ser atendido naquele horário. Então, eu vi que depois desse momento, eles criaram as UBSs com horário ampliado, né, que é para atender aquelas pessoas que têm um emprego formal e que não conseguem. Isso eu achei bacana, esse tipo de acessibilidade, mas ainda não é suficiente. Então, a gente tem que... Por exemplo, professor, isso não é só um problema no Amazonas, em Manaus, é um problema no Brasil. Os homens não vão às UBSs. Fato. Verdade. Os homens não fazem acompanhamento de saúde. Se não for a mulher tá puxando ele pelo braço, por diversas questões culturais, trabalhistas, porque Sim. eles estão, né? E então você vê assim, idosos, você vê a família levando os idosos
do sexo masculino, mas ainda e o governo tem o programa de saúde do homem, mas o homem ele tem essa, ou é a questão de trabalho ou é a questão cultural mesmo, né? E ele também não, veja bem, as mulheres, elas jovens, elas têm que ir para fazer acompanhamento, para o preventivo, né? Elas têm uma política mais perto delas, Exato. né? Que acompanha a vida das mulheres Menos preconceituosa. ao longo do tempo. E o homem já não tem isso. Só quando ele tiver uma doença, uma dor de cabeça. Ou então no Novembro Azul. Uma coisa assim que ele... Nós estamos falando de prevenção. Pois é. Então, acho que aqui que deu. Então, para suscitar essa política de prevenção, você tem que ter o quê? Orientação, propaganda, uma boa estrutura de serviço social. E considerando que o sistema, professora, ele é cooperativo. Sim. É União, Estado e município. Quer dizer, se esses entes não se articularem, não cooperarem, ele será fragmentado. Sim. Isso vai lá na ponta, vai sofrer. Eu não sei, isso implica em gestão pública, não é? Sim, não é claro. O governo federal tem os programas, né, federais, eles passam aqui pelo estado e chegam no município. É lógico, isso tem que ter uma união. Às vezes essa união, esse conjunto aí, eles não conversam um com o outro muito bem. Então tem vários problemas, eles não se conversam, eles não têm um plano articulado entre os três, né? Cada um define uma parte e cada um faz uma parte. Então não funciona muito. Mas o que isso me chamou muita atenção, a questão dos homens não irem às UBS, e outro problema que eu também identifiquei e que é uma questão assim nacional também, a questão da saúde mental. Isso. A questão da saúde mental, porque eu vi situações nas UBS. Né? Conta pra gente, professora. A questão da saúde mental são pessoas com transtornos neurodivergentes, né? Então você vai lá apenas para ser medicado, né? Você tem poucos centros de atendimento psicossociais, tem poucos em Manaus. Então tem muita gente. Então, ainda mais depois da Covid, aumentou o problema de ansiedade, aumentou o problema de depressão. Porque eles chegam, eu sou professora da Universidade Federal do Amazonas, eles chegam na universidade com esses problemas. Nós estamos com graves problemas. Eu agora participei de um fórum especificamente de ciências sociais e os alunos levantaram vários problemas dessa questão de saúde mental dentro da universidade. Sim. Tá? E a universidade não tem respondido. Não tem como responder a essa. Eu vi isso na USP também. Isso é um problema nacional. Eu vi isso dentro da USP com graves problemas também. Mas assim, em termos de acessibilidade, medicamento, a Sensa consegue, né, atender dentro do que ela pretende. Mas a gente vê algumas situações de problema quais? Qual é o problema da atenção primária? É que quando você encaminha o teu usuário para o especialista, né, o especialista ele não vai lá no especialista, faz o exame e o especialista não dá o retorno para o médico da UBS. Então, por exemplo, quem vai dar o retorno quando o médico da UBS pergunta é o usuário. Então, assim, você não tem o retorno. Olha, o fulano de tal veio aqui, eu fiz esse exame com ele, e aí eu quero que você continue esse tratamento com ele aí na UBS. Você não tem essa conversa entre eles, entendeu? Isso é integralidade. Isso é você acompanhar o usuário em todos os momentos. Ali na UBS, o médico tinha que acompanhar e ter o retorno desses médicos, né? Olha, sobre a situação daquele determinado paciente. Olha, ele esteve aqui, eu fiz... Porque na maioria das vezes, professora, o usuário não vai saber explicar, né? Não vai saber explicar para o médico o que aconteceu, o que ele fez, né? Olha, eu fiz esse exame, volta com o exame, aí o médico lá
da UBS ver o procedimento que vai ser. Geralmente não tem esse retorno. Então, isso Mesmo a população não tem muito conhecimento dessa dinâmica do SUS, por exemplo. Não. Às vezes, por exemplo, a aluna no campus universitário à noite passou mal. E lá não temos estrutura nenhuma para atender uma aluna na nossa área ali da FES e do ICHF. Então, eu, com a ajuda dos colegas, eu levei a colega para... Ela queria ir para o pronto-socorro. Eu digo, não dá para atender, vamos para o UBS. Não, eu quero ir para o pronto-socorro. Levei ao pronto-socorro. Cheguei lá, não pude ser atendido no pronto-socorro, me mandaram para a UBS. Aí eu fui para a UBS, levando a aluna, para poder e ela ser... piorando, pelo Isso porque piorando. tem que passar pela UBS, Pois é, a não, porta de entrada. é a porta de entrada. Então, essa comunicação entre município e Estado não há. É isso que nós estamos discutindo. Professora, eu queria emendar esse questionamento do professor, porque como repórter, como jornalista, conhecendo bem essa realidade, o que eu escuto muito das pessoas que dependem da saúde pública é o seguinte: eu vou pela manhã passando mal, ou levo alguém passando mal. Não consigo ser atendido. Não, até consegue, mas é um médico. Eu vou fazer os exames. Quando eu volto, é outro profissional que está lá. Sim. Ou seja, eu tenho que repetir o que eu falei, ele tem que rever os meus exames, ele tem um outro olhar sobre um problema que o outro detectou. Eu sei que é assim, né? Que funciona dessa forma, as pessoas também sabem. Mas, na sua opinião, a senhora que circulou por esse meio, não existiria aí uma solução para isso? Tem, eles têm um sistema, o prontuário do usuário, né, prontuário eletrônico, que deveria ter todas as informações do usuário ali, qualquer ponto da saúde que aquele usuário tivesse, o cara puxasse pelo CPF, ou sei lá qual é o sistema deles, e viesse todo o diagnóstico, todo o histórico dele. Isso tem, o problema é que as pessoas não preenchem adequadamente ou não querem olhar, né? Não sei. É verdade, ainda sobre essa questão, uma das Mas coisas... antigamente tinha essa questão do papel, Exato. mas hoje tem... É o protocolo. É o protocolo. É o protocolo, que é, sem dúvida alguma, a estrutura da saúde. Sim. Quer dizer, é essencial da saúde, o protocolo para dar continuidade à ação. Isso poderia ter a nível nacional, né? Onde quer que você estivesse... Como se faz em termos de controle, por exemplo, a carteira do cidadão, a carteira de motorista hoje é nacional. É nacional. A carteira hoje, identidade nacional. Porque não se trabalha, isso é TI, é tecnologia da informação e gestão no campo da saúde, né? Só para complementar o meu raciocínio, professora, eu escuto também de muitas mulheres, principalmente muitas mulheres, que não há mais se nem o olhar do médico, o olhar para quem é o paciente, muito menos o toque. O coração não é mais ouvido, eles falam assim, né? Ele nem colocou aquele negócio no meu coração para ouvir os meus batimentos. Eu estou tossindo, ele não colocou o ouvido no meu pulmão para ver se tem algum tipo de barulho estranho. Ele não me olhou com carinho, ele não conversou comigo, ele sequer olhou para mim. Então, eu como mãe, e tive que precisar do SUS em alguns momentos, eu sei que isso é verdade. O médico olha, ele espera os exames para dar um diagnóstico, mas ele sequer olha para aquela criança com olhos realmente diferentes, né? A gente encontra, sim, profissionais com esse tipo de olhar, com esse perfil que você fala, mas... Você ainda encontra profissionais muito... Graças a Deus, muito, e eu sempre chegava em casa e comentava com meu marido assim, olha, existe sim profissionais que estão cansados, porque é uma rotina diária bastante puxada, realmente eles trabalham muito, pessoal da saúde, agentes, técnicos, enfermeiros, médicos, realmente é um trabalho bastante desgastante e vai criando-se uma rotina, né? Até porque também o usuário também, pelas suas deficiências, pela sua até falta do saber, né? Erra o remédio, não toma o remédio, ficou bom, para de tomar remédio, quando deveria tomar 5 dias, toma 2. Isso. Tem várias dificuldades, esquece de tomar remédio, não consegue tomar sozinho, tem várias situações e que isso também vai desgastando os profissionais de saúde. Eu me lembro que uma vez falou assim, olha, aqui a gente enxuga gelo.
porque a gente fala de uma... Mas, por outro lado, eu também vi profissionais que olham nos olhos, e eu peguei uma determinada profissional, uma médica, eu perguntei assim, eu vi que o usuário era analfabeto, então como é que ele vai ler lá o remédio, como é que ele vai saber lá o dia, o horário, como é que ele vai... E aí ela desenhava, esse aqui é um sol, é de dia, esse aqui ela adaptou para a realidade eu achei aquilo muito bonito. Sem então, dúvida. assim, fora que o tratamento pessoal, claro, tem essa situação sim da rotina, a gente reclama muito que ele são 20 fichas por dia que ele tem que atender, quer dizer, isso é uma determinação da secretaria, né? Tantas fichas por dia para atender tantas pessoas, e aí tá bom o expediente, mais ou menos 20, 30 minutos, 1 hora para um paciente, um usuário, mas eu encontrei, isso me admirei, pessoas e que ficava depois das 5 horas ainda atendendo, porque ainda tinha gente chegando. Sim. Eu vi médico ainda, sabe? Porque fora tem do horário, 5 horas acabou. Não, aí tinha Tchau. gente ainda chegando, ele estava esperando aquela pessoa chegar. Então, assim, eu tanto vi as pessoas que não te olhavam, né? Porque eu não entrava na sala que eu fazia entrevista depois que o usuário era atendido. Então, eu fazia certas perguntas e o usuário falava, mas também, e ia também conversar com o médico, e ele, a gente sabe, né? A gente conversa com o médico, a gente já vai, as perguntas ali já revelavam qual era o tipo de processo de trabalho daquele médico, né? Então, eu fiquei muito... Tem pessoas muito ainda que se preocupam, que olha. Que bom. Então, a gente não pode, assim, generalizar. Claro. Agora, por exemplo, ontem eu vi um jornal que uma determinada UBS tinha assim, uma fila de gente, né, porque só tinha um médico para atender, então a gente ainda tem essa realidade. Por quê? Porque os outros 2 médicos tiraram férias. E aí falta essa organização. Era isso que eu ia lhe falar, quer dizer, nós temos gestão estruturante, que é essa cooperação entre os entes, tem orçamento federal, tem orçamento municipal e tem orçamento estadual. Mas há uma fricção aqui entre esses atores federativos, no caso a União, o Estado e o município. E essas verbas são todas fiscalizadas pelo Ministério Público e pelo Tribunal de Contas e Tribunal da União. Isso é importante. E tem a gestão de pessoas. Cada UBS dessa tem um gestor. Quer dizer, esse gestor, que na verdade deveria ser qualificado para operar esse processo, mas acontece que há um corporativismo muito grande nesse contexto. Eu estive a semana retrasada, eu estive no nosso Hospital Getúlio Vargas, fui lá ver se encontrava um velho amigo ainda lá, para fazer uma consulta aqui do velhinho. Aí eu descobri que ele estava aposentado, olha que gesto lindo, estava aposentado, mas que ainda vinha uma vez por semana, terça-feira, para atender gente do SUS. Olha só, olha o gesto nobre desse companheiro, né? Tá? Então, é importante a gente ver que existem profissionais também que não estão qualificados. Nós não podemos generalizar. Claro. Eu tanto vi pessoas, na perspectiva dela, quanto vi pessoas maravilhosas, profissionais. E tem algumas deficiências, né, professor? Por exemplo, equipamentos, por exemplo. Eu consulto o SUS. Eu vou lá na UBS do meu Coro de vez em quando, ver como é que está a minha pressão, isso aí. E nós tínhamos lá, acho que um ano atrás, uma dificuldade de raio-x. Não pode faltar um raio-x. Uma grande deficiência hoje no sistema de saúde mesmo é o especializado. É sobretudo ortopedista. Sim.
É muito grave a situação. Não tem no mercado. Pois é, essa parte de especializado já Sim. é Estado, É. né? Não é alçada do município, né? O município até tem algumas unidades. Então, o que acontece? Você vai para a UBS, ele te encaminha para o especialista para fazer uma ultrassom, para fazer alguma outra coisa. E aí, chega lá, tem uma fila. É. Tem uma fila para Quer dizer, o município cumpre com seu dever como saúde primária, ele faz, mas quando vai para o Estado, essa comunicação que nós estamos falando aqui, se é gestão pública, aí dá esse bloqueio. Porque é muitos encaminhamentos, né, vamos dizer assim, análises que eles têm que fazer e o Estado não tem capacidade para atender aquela demanda ali por aqueles exames clínicos, né, do município. Agora, nós estamos falando aqui sobre saúde pública. Nós estamos falando aqui da tese da professora que é centrada na questão da gestão da saúde pública no município de Manaus. E nós estamos falando só de Manaus, né, professora? Só tu Manaus. imaginas isso no nosso interior do estado? Sim. A gravura que nós temos, a dificuldade que nós temos, com salvas exceções, porque eu vi municípios em determinados lugares, que eu andei no nosso interior, que tinha até remédio, eu fui atendido no laboratório, etc., remédio, etc. Mas a dificuldade hoje para o município é bancar um médico no município. Mas nesse contexto, nesse contexto é apropriado para discutir saúde pública, porque nós estamos em processo eleitoral. E os candidatos vão ter, por dever de ofício, oferecer um projeto político centrado na questão da saúde, e saúde pública, visando o fortalecimento do SUS. A sua tese foi antes da pandemia. Sim. Eu lhe pergunto, a senhora viveu o momento também da pandemia. Nesse momento que a senhora estudou, o SUS, nesse contexto, como é que a senhora avalia, professora, como da área de administração e economia? No contexto da pandemia, nenhum sistema de saúde pública estava preparado para aquele volume de demanda que a pandemia exigiu. Né? E na minha tese, eu já tinha percebido a concentração de equipamentos de assistência de saúde em Manaus. Manaus tem não só mais de 50% da população, o Amazonas tem não só mais de 50% da sua população em Manaus, como 90% dos médicos que existem no estado do Amazonas, são 6 mil e pouco, mais de 90% dos médicos registrados, né, no Conselho de Medicina, eles estão concentrados em Manaus. Isso já tinha antes da pandemia e permanece. Então, você tem mais de 90% dos médicos do estado do Amazonas em apenas um município. É um município-estado, é verdade. Manaus é um município-estado. Sem dúvida. Porque toda a região metropolitana vem para cá. Então, na verdade, não é só aqueles 2 milhões e tanto, né? É 2 milhões e mais toda a região metropolitana, os 13 municípios lá da região metropolitana. Então, tá certo, a maior parte da população também do estado está nesses municípios, mas a gente não pode esquecer os outros cidadãos que pagam impostos e que vivem no interior. Perfeito. Não podemos esquecer, né? Verdade. Então, por exemplo, eu também participei de uma pesquisa que o Departamento de Farmácia, junto com da Universidade Federal do Amazonas, junto com a Universidade Federal de Santa Catarina, está fazendo uma pesquisa sobre a logística de medicamentos para o interior do Amazonas também. Então, se eu quiser saber mais, lá no departamento lá de farmácia da UFAM, o senhor vai ver essa pesquisa sendo realizada lá. Então, eles
fizeram uma pesquisa em alguns municípios do Amazonas e alguns municípios do Pará, uma pesquisa grande, para ver essa realidade. Como é que o medicamento chega até lá o posto, né? Porque e como se mantém, né? Porque precisa de uma estrutura toda, temperatura. Sim, não só a logística de transporte, como ir lá para, a partir do município, levar para as comunidades, porque as pessoas não moram no município, elas moram nas comunidades, né, lá afastadas. A gente faz um rápido intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta, porque o papo está muito bom e com certeza você aí de casa está super interessado no assunto. Não sai daí não, que o Poder e Opinião volta rapidinho. Até já. Brasil, onde muitos fatos permanecem ocultos, onde interesses poderosos tentam manter a verdade em silêncio. Existe um jornalismo que não se contenta com versões oficiais, que aprofunda, questiona e investiga. Denúncias ignoradas, suspeitas que se repetem. O Norte Investigação ele vai além da superfície. Ele apura documentos, cruza dados, revela conexões e dá voz a quem nunca foi ouvido. São reportagens exclusivas, investigações profundas, um compromisso firme com o interesse público e com a verdade. Norte Investigação, dedicado a revelar fatos que impactam a vida dos brasileiros. Quando a notícia exige coragem, o Norte Investigação responde. Olá, meus amores, tudo bem? Sou o professor Max Rodrigues, teu professor de filosofia. E eu te pergunto agora, tu já conhece o que é o Preveste UEA? Te respondo, é um cursinho online da Universidade do Estado do Amazonas para quem quer se preparar para as provas do vestibular ESIS. As aulas são diárias e você pode assistir pelo aplicativo, pelo YouTube e também pela TV NC News, de segunda a sexta, às 8h30, com reprise, todos os dias às 17 horas. Faz o seguinte, vem estudar no Preveste UEA com a gente e garanta a sua vaga. Oi, eu sou Lomitas e eu tenho uma novidade para você. Agora o Lomitas está onde? Está na televisão, aqui no canal 10.2 NC News, daquele jeito que você já sabe, o nosso grande rebuceteio com treta, polêmica, debates, entrevista do nosso jeitão, sem guerigueri, tu já sabe, né? E eu te espero, bora! Olá, pré-vestibulando! Eu sou a professora Fran Alves e vim aqui te fazer um convite. Você já conhece o pré-vestibular da UEA? É o cursinho online da Universidade do Estado do Amazonas para quem quer se preparar para as provas de vestibular ESIS. E você pode assistir pelo aplicativo YouTube ou pela TV NC News de segunda a sexta-feira, às 8h30, com reprise todos os dias às 17 horas. Vem estudar com a UEA! O agronegócio brasileiro não apenas impacta o país. Essa força que vem do campo alimenta o mundo. A cada safra recorde movimenta a tecnologia humana, as oportunidades do povo que tem na terra suor, sustento e a forma de vida. O campo é nosso, é a nossa força que tem vida e história. São as nossas notícias que impactam todo mundo, seja no interior ou na cidade. É o ouro do nosso Brasil atual. Na TV, no rádio, na internet, o agro é notícia. Notícia é negócio. NC Agro, no Grupo Norte de Comunicação. Para que tudo funcione bem na sua cidade, no seu estado, no país, existem as leis, que definem direitos e deveres para o bem de todos. E para garantir o cumprimento das normas e a defesa dos interesses da sociedade, existe uma instituição comprometida com a nossa gente, o Ministério Público. São procuradores e promotores de justiça que atuam para que o poder público cumpra sua função social e efetive direitos como moradia, mobilidade e serviços de qualidade à população. Eles também fiscalizam a correta aplicação do dinheiro público. É o Ministério Público
Público, que protege o meio ambiente, patrimônio natural de todos nós, e garante o direito à segurança e à vida, nosso bem maior, o que inclui o combate às organizações criminosas e a proteção das vítimas de crimes. Ainda é o Ministério Público que defende os direitos de quem mais precisa, como crianças e adolescentes, idosos, pessoas com deficiência, mulheres vítimas de violência, LGBTQIA+, população negra, povos indígenas e comunidades tradicionais. Ministério Público, presente, comprometido com a nossa gente. Apoio NC News e Grupo Norte de Comunicação. NC News nasce como hub nacional de conteúdo. Do Rádio News à política, da notícia em tempo real à análise profunda dos temas que movem o país. Mas o NC News vai além do editorial. Nossa estrutura cria uma nova lógica de comunicação. Uma rede que integra sites locais, creators regionais, audiências segmentadas e debate nacional. Tudo conectado por tecnologia, curadoria e propósito. Aqui, a marca não compra apenas espaço. Compra contexto, compra inteligência, compra alinhamento. Se o objetivo é falar com o agronegócio, conectamos aos territórios, aos especialistas e às vozes certas. Se é indústria, cultura, economia ou mobilidade, criamos pontes entre quem produz e quem vive cada realidade. E quando a marca busca posicionamento institucional, o NC News entrega o que importa: credibilidade, alcance e um ambiente editorial seguro. Aqui, publicidade respeita o conteúdo e o conteúdo respeita a marca. Jornalistas, creators, marcas e tecnologia não competem, eles se organizam. NC News, conteúdo, contexto, conexão. Estamos de volta com seu Poder e Opinião ao vivo aqui pelo seu NC News, e nossa convidada de hoje, a professora doutora Lenice Piranga. Mais uma vez, muito obrigada pela presença. Conosco também o professor aqui conosco, comentando sobre os assuntos, né? Já tem cadeira cativa, o professor Ademir Ramos aqui conosco. E a senhora falava da saúde pública e dos seus estudos em relação a isso, né? E o professor, enquanto a gente estava no intervalo, nós falávamos aqui da atenção básica, tanto em Manaus quanto no interior do estado. A senhora avalia que o próximo governo deva aumentar ou melhorar essa atenção? Como a senhora bem disse, todo mundo se concentra em Manaus, né? No interior do estado, acontece ali o primeiro atendimento, as pessoas vêm para a capital para conseguir se curar ou fazer o tratamento. Como é que funciona isso? Dessa forma como você comentou mesmo, né? Há uma concentração muito grande de médicos, em todo profissional de saúde na capital Manaus. E, enquanto isso, o interior fica numa situação vulnerável de saúde, ele não é atendido da maneira... Alguns municípios têm uma atenção básica melhor, uma atenção primária melhor, mas a grande parte, né? Tanto a área rural, né, quanto a área urbana dos municípios do interior, eles são bem afetados com a ausência de equipamentos, né, ausência de profissionais mesmo, de insumos, né, medicamentos. Né, falta de pirona. Que para chegar no interior tem esse trabalho lá do Departamento de Farmácia, que é maravilhoso, gostaria que todo mundo olhasse. É muito difícil chegar, muito custoso chegar esse medicamento até lá um determinado ponto de apoio no interior e partir dali para o usuário, né? A partir daquele momento você encaminha aquele medicamento para o usuário que está numa outra comunidade, umas 2 horas dali. De voadeira. De voadeira, né? Então, assim, esse tipo de realidade que nós temos aqui na Amazônia, né, com as pessoas no acesso aos serviços de saúde,
Só existe aqui essa dificuldade, né? Porque nós temos os rios, não são estradas, não tem como a facilidade que uma São Paulo, embora seja enorme, mas tudo é por via terrestre, Sim. né? Então, aqui não, aqui vai por avião, vai por barco. É um trabalho. Né? Vai por terra, né? A pé. Exatamente. Né? Então, eu acho que falta um olhar melhor. Nós temos muitas instituições aqui, nós temos a própria UFAM, nós temos a Fiocruz, né? Nós temos várias instituições que mostram essa dificuldade, né, da saúde pública no interior. Né? Essa ausência de profissionais, essa ausência de atendimento de insumos de saúde, ainda falta muito. Acredito que nós avançamos, professora, porque olha, nós criamos aqui a UEA, a Universidade Estadual do Amazonas, já tem um quadro de professores e formadores também, uma estrutura funcionando a contento, precisa interiorizar cada vez mais. Precisa. A Universidade do Amazonas criou o internato, a nossa federal criou o internato rural, que foi um grande avanço. É um avanço. Com grande dificuldade que nós tivemos, porque as famílias não queriam, não aceitavam que seus filhos ficassem 3 meses. Eu fui preceptor do internato rural lá em Parintins, junto com o professor Mena Barreto, etc. Avanço está vendo. O que eu estou reclamando mais, e queria pensar contigo, que a tua especialidade é trabalhar a questão da saúde pública, a gestão, é a capacidade e a competência dos governantes em projetar uma visão, porque o desafio nós temos cheia, nós temos seca, já estamos trabalhando no combate, como é que vamos trabalhar a questão da seca. O cartório eleitoral já está trabalhando, mandando as urnas eletrônicas para o interior, etc. Já estão antecipando tudo. E por que não se planeja em termos de saúde, doutora? O que você está falando é o seguinte, a maior parte dos gestores, eles pensam no curto prazo, nas demandas de curto prazo. Então, assim, curto prazo pode ser de 1 a 3 anos. Então, olha, em 2025, nós já estávamos pensando, né, já estávamos fazendo um planejamento dessa seca que provavelmente vai ser grande em 2026. Mas isso é curto prazo. Você tem que fazer um planejamento de médio e longo prazo. Então, o que eu quero para a saúde pública do estado do Amazonas para daqui a 5 anos, para daqui a 10 anos. Eu quero que tantas crianças sejam, 99% das crianças sejam vacinadas, tanto por cento tenha equipamento de ultrassom. Né? Então, fazer um planejamento de longo prazo e não só atender essas demandas que vêm apagar fogo de curto prazo. Olha, quebrou um material aqui, está faltando aqui equipamentos de raio-x. Então, eles atendem muito demandas de curto prazo. Eles não têm um planejamento assim mais alongado, eu percebo isso. E percebe também, professora, e tem esse viés político também, nós estamos né? trabalhando somente ação curativa, porque, na verdade, lá na ponta, sim, temos que atender, mas tem que pensar, aí que é a visão, a visão do gestor. A prevenção. Pensar o todo, pensar a prevenção, porque um povo faminto é um povo doente. Sim. Um povo que não tem acesso à saúde também é um povo doente. O povo que não tem posto de trabalho é um povo doente, que não tem terra para trabalhar é um povo doente. Sim. Quer dizer, esta visão de governo é que nós reclamamos tanto. O que o senhor está falando é o que a gente chama determinantes sociais. Isso. Né? Então, assim, não adianta eu dar o medicamento para uma pessoa que mora numa situação em que não tem água disponível, que não tem sistema de esgoto, que não tem um asfaltamento, que não tem luz, que não está empregado, né? Então, a saúde, ela não pode ser olhada só a doença, ela tem que ser olhada em todo, como um macro. É a pessoa ali dentro
daquele macrocosmo ali. Ela está empregada, os filhos estão na escola, a rua dela é asfaltada, a rua dela tem luz, a rua dela tem um saneamento básico correto, ela tem coleta de lixo, ela tem água disponível, ela tem acesso à educação, entendeu? É isso que é saúde. A saúde não é só eu chegar ali... Saúde em tempo integral, vamos chamar. A saúde, porque implica na saúde física e saúde mental, como a gente estava falando. Então, não basta eu só curar a doença ali daquele momento, porque ela vai voltar. E agora, professora, para pensar, por exemplo, nesse momento, eu estou muito preocupado com o processo eleitoral. E aí eu lhe pergunto assim, e o que a senhora pensa como administração, como gestora que analisou a matéria, esse processo de terceirização da saúde? Que é um grave problema que nós vivemos no nosso estado aqui, em particular. É que a gente fica vulnerável a situações em que a qualquer momento podemos ficar sem esses profissionais, né? A partir do momento que a gente terceiriza, que a gente não faz concurso público, que tem aquela pessoa que ela é um servidor público, ela tem um compromisso ali, porque, né, eu não estou dizendo que os terceirizados não têm um compromisso, ao contrário, eles têm muito compromisso, mas é diferente, né? O fato de você estar estabilizado no teu emprego, né, te dá uma forma de relacionar com as pessoas também diferente, mas eu acredito que isso é uma tendência que não é só do Amazonas, essa questão da terceirização. Por que aconteceu a questão da terceirização? Porque os recursos suficientes para a área da saúde foram reduzindo, né? Então, você vai reduzindo o montante de recursos, não só para a área de saúde, mas para outras áreas, porque, veja bem, conforme a população vai envelhecendo, né, vai tendo outros gastos com saúde. Conforme a população deixa de se vacinar, né, que foi o que aconteceu principalmente, já vinha acontecendo antes da Covid e depois da Covid, parece que as pessoas esqueceram que precisam se vacinar, precisam vacinar as crianças para que certas doenças do passado não retornem, né? Então, isso foi complicado. Então, a gente precisa pensar a saúde de uma forma integral, dialogando com todos, preparando essa mão de obra para atender essa população que é muito carente, que é muito demandante de todo tipo de recursos. Então, é uma população que precisa de Bolsa Família, que precisa de BPC, que precisa de todos esses auxílios, né? Eles são muito importantes. Olha, o Amazonas e Manaus é um dos estados que tem, pelos indicadores, umas piores qualidades de vida, né? A gente sabe que a vulnerabilidade, a insegurança alimentar aqui é um dos estados que tem... Por outro lado, o contraponto. Nós temos um faturamento de mais de 32 bilhões de dólares no distrito industrial. Nós temos uma previsão orçamentária de 40 bilhões de reais por ano no orçamento do Estado. Nós temos uma previsão orçamentária para a Prefeitura de Manaus de aproximadamente 12 bilhões por ano. Quer dizer, recurso nós temos, e aí venha o teu papel como gestor e administradora. Quer dizer, não é só a questão econômica, é a questão da competência, da qualidade, da valorização da república, da coisa pública. É a questão da prioridade. Da prioridade. Você tem que priorizar aquele ser humano, aquele cidadão que sustenta essa máquina, né? Que somos nós, que pagamos impostos, quando compramos uma garrafa d'água, quando abastecemos nosso carro no posto, quando trabalhamos com carteira e pagamos tudo que nós fazemos, nós pagamos os impostos, e esses impostos eles não voltam para a sociedade, né, da forma como a sociedade demanda. Esse é todo o problema. Que seria a qualidade das políticas públicas. Sim. Um governo que não prioriza saúde, educação.
A gente estava debatendo aqui, antes da entrevista começar, professora, sobre a qualidade, a senhora é professora há muitos anos, desses alunos que estão chegando à universidade. Eu falo de qualidade intelectual mesmo, né? É da questão que os nossos costumes mudaram, a gente não está lendo tanto, nós lemos, né, na época passada, mas os estudantes que estão vindo agora, eles leem muito pouco, eles são abastecidos pela internet, com conteúdos muito curtos, com conteúdos muito rápidos, sem profundidade. A senhora acha que no futuro, né, não muito distante, isso pode vir a prejudicar até o desenvolvimento científico, tecnológico, a produção de livros, de material, digamos assim, de conhecimento mesmo, para ficar aí para as próximas gerações? Acho que a gente tem que pensar muito na forma como essas ferramentas tecnológicas, como inteligências artificiais, né, e redes sociais, ela afeta os nossos jovens, a nossa sociedade, porque cada vez mais você percebe isso que você está falando, né? As pessoas tendo menos disponibilidade para pegar um livro físico e ficar lendo lá, fazendo uma leitura, uma análise, depois pensar, né, fazer um pensamento crítico sobre aquilo. Então as pessoas querem consumir um material muito rápido, né, e acha que aquele material rápido, até talvez produzido por uma IA, seja a verdade. Mas até essas inteligências artificiais, quando elas buscam os materiais, elas já buscam com uma certa tendência, um certo viés, e deixam outras coisas de fora. Então tem que tomar cuidado, porque você pensa que você está fazendo um trabalho que você está olhando toda a perspectiva, isso não é verdade. Ela só busca uma certa perspectiva. Todas as outras perspectivas fica de fora. Então, e aí a pessoa, quando vai, olha, eu fiz a pesquisa e veio daqui. Não, você olhou só um aspecto. Cadê né? Então, e as crianças, né, elas, redes sociais, é outro problema que a gente vê também, né? A gente vê as pessoas sendo influenciadas, sofrendo bullying, tudo, condições terríveis que temos que cuidar também de ser. Como pais, temos que ficar atentos, né, às redes sociais dos filhos. E isso é tão prejudicial, essa questão da pouca profundidade. Primeiro, parece que a gente sempre está com pressa, né, no caso eles. Não posso parar, eu tenho sempre que estar me movimentando, eu tenho sempre que estar aprendendo, enfim. Eu percebo isso porque, né, a senhora também deve ter percebido que ao longo de 22 anos de docência em universidades, as monografias, os TCCs, quando chegam para a gente, eles são cada vez mais curtos, com a produção menor. Eu lembro que quando eu fazia o FAM, né, na minha monografia de jornalismo, ela teve 336 páginas, né, e era um número padrão para a época. Eu já recebi trabalhos de fim de curso com 20, com 30, com 40, sem nenhum tipo de questionário aplicado, sem nenhum tipo de estudo, uma coisa muito solta, feita em dupla, em trio. Quer dizer, eu acho que a educação vem se modificando em alguns momentos, para melhor, com tanta tecnologia, mas o pensamento crítico, como a senhora bem falou, vai ficando tão atrofiado que o aluno não consegue desenvolver o pensamento a ponto de colocar isso no papel, e claro que isso fique para a posteridade, porque os livros que ficaram, os nossos trabalhos que ficaram na UFAM, viraram livros, eles podem ser consultados, né? E como é que a senhora analisa tudo isso? Essa é uma grande preocupação hoje da universidade. Eu vivo conversando isso com meus colegas sobre a influência da inteligência artificial na universidade, né? Eu acho que a UFAM, ela tem que pensar mais isso, tem que debater mais isso, tem que ter regras, tem que ter alguma orientação para nós, professores, como lidar com isso. Professora, já existe, o CNPq já instituiu as diretrizes para controle dessa questão da inteligência artificial. O meu próprio departamento de Ciências Sociais já instituiu também uma regra para os trabalhos acadêmicos. Mas as particulares não tem isso, professor, mas isso tem que se pensar dentro da própria estrutura das universidades e das escolas. Sim, não, pois o CNPq já tem as orientações, etc.
Mas eu queria pensar também, eu estou com esse negócio da política, da eleição na cabeça, professor. Como nós estamos andando para trás. Eu me lembro que no passado havia uma cooperação entre as escolas e a saúde. E tínhamos profissionais de saúde que atendia dentro das escolas. Não, mas ainda tem. Por exemplo, dentro das escolas, porque nós temos deficiência visual de crianças, surdez. Isso tem que intensificar cada vez mais. Essa questão da escola e saúde, isso tem que se formular, isso tanto no ensino fundamental como no ensino médio e ensino universitário. A universidade hoje, por exemplo, à noite, nós estamos totalmente, tanto professor quanto aluno, é desassistido no campus universitário. Então, isso temos que chegar numa unidade de propósito, de ação. Eu posso te falar que na atenção primária tem o programa Saúde na Escola. Ainda existe esse programa e os profissionais vão atender as crianças em escolas. Claro, isso precisa ser ampliado. Né? É isso que eu estou reclamando aqui. Precisa ter ser ampliado e precisa da infraestrutura, né? Porque o que acontece também, assim, outra situação que a gente vê muito lá na atenção primária é que ainda é um pouco insuficiente a questão da saúde odontológica, né? Isso, saúde bucal. Pois é. A saúde bucal ainda é uma questão ainda é o problema mais graves na Amazônia, a saúde bucal. Não é... Na Amazônia como um todo, no interior. Eu não digo que porque assim, os equipamentos, né, dessa área da saúde bucal são muito caros. E quando eles quebram, eles demoram tempo para serem... repostos, consertados, e a população fica sem o atendimento. Imagina assim, eu acredito ainda que essa parte ainda é um pouco deficiente, assim, a saúde bucal, a saúde mental, ainda está muito aquém para atender a população amazonense, manauara, ainda muito deficiente. Mas em relação ao programa Saúde da Escola, sim, eles vão à escola. Agora, claro, a senhora está falando da capital. Eu estou falando da capital, que é objeto de estudo dela, né? Foi o seu objeto de trabalho. Eu imagino no meu querido São Gabriel da Cachoeira, na minha querida Maués, lá em Itamaraty, professora, como é que está? Não, mas todos os municípios, o programa Saúde da Escola é do governo federal, né? Então, Mas quem viabiliza lá na ponta é o município. É o município. Professora. É isso que nós estamos discutindo, porque falamos da cooperação entre União, município e Estado. Os desafios são muitos e a responsabilidade é muito maior a partir dos governantes. Mas aí cabe ao prefeito, né? É isso aí, prefeito e governador, em termos de cooperação. Tá certo, eu agradeço muito a presença de vocês, como a senhora pôde perceber, papo bom rende, né? A gente está aqui há quase uma hora conversando e é um assunto que tem muito pano para manga. Professora, muito obrigada pela sua presença aqui, uma honra tê-la conosco, viu? E as câmeras estão à sua disposição para as suas considerações finais. Bom, eu agradeço aqui a conversa com vocês, né? Eu vim para falar de economia, acabei falando de saúde, que é uma área que eu gosto muito. Faltamos da sua tese, professor, dentro da sua tese. Eu tive, só uma coisa que eu esqueci de falar, que eu há umas 2 semanas, eu tive numa reunião, participei de uma reunião do Conselho Municipal de Saúde aqui em Manaus. Fui muito bem atendida, muito bem acolhida, eu e 2 colegas que vieram, e a gente viu a realidade por exemplo, em determinado lugar não existe o BS, e o conselheiro lá estava comentando, olha, vão construir uma quadra de esporte, porque também não constrói dentro do projeto uma UBS, quer dizer, uma quadra de esporte. Prioridade. Exato. Então, uma quadra de esporte vai. Cadê o UBS? Né? E é uma demanda de uma certa comunidade aqui de Manaus de 20 anos. Pois então, é bom se olhar melhor para isso. São coisas assim que a gente fica pensando, né?
Tá mas certo. eu ainda acredito aqui que vai melhorar. Amém. Professor, muito obrigada mais uma vez e até segunda. Até segunda, que eu estarei liberado hoje para jogar. Vou entrar em campo hoje à tarde. Tá certo. E para você de casa que nos deu a honra da sua audiência aqui no Poder Opinião, muito obrigada. Continue acompanhando nossa programação, são 24 horas de notícias no ar. Um grande abraço e até segunda, pessoal. Tchau, tchau.